Olá, tudo bem? Eu estava por esses dias costurando aqui uns bonequinhos para contar a história no Ministério Infantil. Então, o Davi, Jessé, que é o pai do Davi, a ovelhinha. Estou costurando ainda o gigante para contar a famosa história de Davi que matou o gigante com uma pedrinha. E isso me fez pensar, será que foi a única pedrinha, a ousadia de Davi? Davi era alguém especial, com poderes sobrenaturais para enfrentar o gigante Golias? De onde veio tanta ousadia de Davi para fazer essa façanha e ser conhecido ao longo da história, né? Todos conhecem a história de Davi que matou o gigante Golias com uma pedrinha. E pensando aqui comigo, Davi não era ninguém especial, não tinha poderes sobrenaturais. Davi, ele tinha a presença de Deus na vida dele. E para ter essa presença de Deus e essa ousadia que o fez falar, eu luto contra esse gigante Golias, ele teve um caminhar com Deus. Experiências anteriores que o fizeram crer de que Deus seria com ele nessa nova etapa de luta. Então Davi pastoreava as ovelhas do pai. Ele era o 8º filho de Jessé. E ele levava todos os dias as ovelhas para pastarem no campo. E ele era sozinho. Então era ele, as ovelhas e Deus. E eu creio que nesse tempo que ele ficava cuidando das ovelhas, ele cantava, ele orava, ele buscava o presente de Deus, ele conversava com Deus, porque não tinha mais o que fazer, né? Era só as ovelhas e o céu, o pasto e ele ali. Ele era sozinho, cuidando do rebanho. Então era um tempo que ele tinha para buscar a presença de Deus, conversar com Deus. E numa dessas vezes que ele estava cuidando das ovelhas, chegou um urso para roubar uma das ovelhas. E ele podia ter largado, falado, não, opa, um urso, eu não vou enfrentar o urso. É uma ovelha só que ele veio buscar, deixa essa ovelha, eu vou partir daqui com as outras, com o rebanho, vou salvar a minha vida e o rebanho. Mas não, ele sabia que Deus era com ele. Ele era um menino que conversava com Deus todos os dias. E ele enfrentou o urso. E com a presença de Deus, ele matou o urso. E nós sabemos o quanto ursos são perigosos, ursos são selvagens, ursos são traiçoeiros e ursos são fortes e grandes. E Davi não era um menino grande, Davi era um menino pequeno. A Bíblia diz que é um menino pequeno. E ele venceu e matou esse urso. Num outro momento, numa outra ocasião, ele estava lá pastando as ovelhas novamente, naquele lugar deserto, só ele, né? Deserto eu digo, só ele, as ovelhas, o céu, o pasto e Deus. E nessa ocasião veio um leão. E o leão, a Bíblia conta de que o leão já tinha abocanhado a ovelha. E Davi enfrentou novamente essa fera, enfrentou o leão. Ele tirou a ovelha da boca do leão. Ele puxou a ovelha da boca do leão, salvou a ovelha. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, o leão se voltou contra ele e foi atacá-lo. E Davi estava tão próximo do leão, tão próximo, que ele agarrou a Bíblia diz que ele agarrou pela barba, ou seja, a juba, e matou o leão. Eu não sei exatamente como que ele fez isso, com que ferramenta, mas eu sei que a Bíblia diz que Davi matou o leão. E essas experiências Davi foi guardando com ele, foi guardando no coração. Ele tinha certeza de que ele não tinha feito na força, não tinha matado o urso e o leão na força do braço dele. Ele tinha conseguido matar essas duas feras por causa da presença de Deus na vida dele. Deus foi com ele para fazer essa façanha, para matar esses dois animais ferozes e salvar o rebanho. E na certa vez que ele foi para a guerra a mando do pai Jessé, Jessé fez uns pães e falou, Davi, leva esses pães para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi obedeceu e foi, levou os pães. Quando chegou lá, estava um rebuliço naquela guerra. A guerra não estava acontecendo, mas estava um burburinho, porque tinha um soldado filisteu muito forte e enorme, bem forte mesmo, bem trabalhado nos músculos, com uma armadura incrível, e estava desafiando todo o exército de Israel. E o gigante, nós chamamos de gigante Golias pelo fato dele ser muito forte, grande e alto, ele estava afrontando o exército de Israel, afrontando o Deus de Israel.
dizendo que não tinha pessoa suficiente, não tinha homem suficiente, capaz e corajoso para lutar contra ele. E o que ele estava falando era, se tivesse um soldado israelita capaz de lutar contra ele, gigante Golias, e se esse soldado israelita vencesse a luta, né, tete a tete, soldado e Golias, só eles dois, então todo o povo filisteu seria escravo do povo de Israel. Agora, se a luta fosse ao contrário, né, se o gigante Golias vencesse o soldado de Israel, se matasse o soldado de Israel, então o povo todo de Israel seria escravo, servo do povo filisteu. E o exército de Israel estava sendo afrontado assim há 40 dias. E não tinha um soldado corajoso do povo de Israel que se voluntariasse a lutar contra o gigante Golias, contra o soldado filisteu chamado Golias. Quando Davi chegou lá, estava acontecendo tudo isso. Ele viu essa situação que estava acontecendo no campo de batalha. O Golias afrontando o exército de Israel, Israel com medo, ninguém se aventurava a lutar contra Golias. O exército de Israel, os soldados israelitas, inclusive o rei Saul, que estava comandando esse exército, estavam olhando apenas para o Golias como homem, como soldado, como guerreiro, olhando a sua estatura, a sua estrutura muscular, a sua força, as suas armas de guerra. E esqueceram de olhar para o Deus que estava com eles, povo de Israel. Eles esqueceram do Deus a quem eles serviam. O Deus que tinha os livrado da mão de outros povos, junto com as batalhas com Josué. O Deus que tinha feito o mar vermelho se abrir. O Deus que tinha feito o rio Jordão se abrir. Esse povo de Israel estava com medo de um homem, de um soldado filisteu chamado Golias. E esqueceram do Deus a quem eles serviam. Quando Davi chegou lá com os pães que o pai dele tinha mandado para os irmãos, para os filhos, Davi olhou aquilo e ele se sentiu machucado, ofendido pela afronta que Golias estava fazendo ao povo de Israel, porque não era o povo que o Golias estava afrontando. O Golias estava afrontando o Deus a quem eles serviam. E Davi, como caminhava com Deus, como tinha experiências anteriores com Deus, se sentiu afrontado. Quem é este incircunciso que afronta o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel? Ele se sentiu muito, muito machucado. O seu coração foi machucado por causa da afronta pelas palavras do Golias. E Davi não olhou a estrutura de Golias, não olhou a força do Golias, nem o tamanho da espada, da couraça, do escudo, não olhou nada disso. Ele se sentiu machucado pela ousadia do Golias afrontar o Deus a quem ele servia, o Deus a quem ele amava, o Deus a quem ele tinha tido experiências anteriores, que tinha dado força a ele para matar o leão e o urso, quando estava lá sozinho no pasto cuidando das ovelhas. E por causa desta comunhão, desse relacionamento que Davi tinha com Deus, ele teve ousadia de falar: eu luto, eu matarei este homem que está afrontando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que fez milagres, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu tenho experiências e comunhão e que eu ando com ele. Ele se sentiu afrontado com isso e ele se prontificou a lutar contra o gigante Golias. Falou com Saul, com o rei Saul, e o Saul falou: Davi, você é tão pequeno, você nunca fez exercícios de guerra, você não tem nem os músculos para isso, então vai embora para casa. Davi falou: não vou não, porque eu tenho experiências anteriores com o Deus que eu sirvo. Foi Deus quem me ajudou a matar o leão, a matar o urso, lá no pasto, quando eu cuidava das ovelhas. E esse mesmo Deus
vai me ajudar agora, estará comigo para enfrentar este incircunciso que afronta o Deus de Israel. Por causa das experiências anteriores que Davi teve lá no secreto, quando ninguém estava vendo, fortaleceu a vida dele, deu a fé necessária para ele vencer essa grande batalha que foi lutar contra o gigante Golias. Saul, vendo a fé, a ousadia, a garra de Davi, falou: tá bom, então vai, já que é assim, vai. Só que pelo menos veste a minha roupa de guerra. Davi colocou as roupas de guerra do Saul, mas não conseguia andar, aquilo atrapalhou. Ele falou: quer saber? Eu vou com aquilo que eu tenho afinidade mesmo. Eu vou com o meu cajado de pastor e eu vou com a minha funda, que era um instrumento onde punha as pedrinhas e era tipo um estilingue para matar, né, as feras no campo. E ele pegou mais três pedrinhas no rio ali perto e foi caminhando em direção a Golias. E Golias continuava afrontando o povo de Israel, o exército do Deus vivo, e ainda afrontou Davi, falando: quem é você que vem para me matar com pedrinhas, como se eu fosse um cachorro? Davi não deu ouvidos ao Golias, continuou firme e forte na sua direção para guerrear contra aquele gigante. E enquanto Golias estava se preparando ou falando e afrontando, Davi mais que depressa pegou uma pedrinha, colocou na funda, girou, e aí a gente já sabe, né? A pedrinha foi e acertou a testa do gigante Golias. Golias caiu assim, desmaiado. E Davi mais que depressa foi até o Golias, pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça do Golias, ou seja, matou o gigante Golias. Aí todo o exército de Israel se sentiu corajoso e fortalecido e foi para frente, batalhou, e aí venceram a guerra, porque Deus foi com Davi. Assim como Davi teve essa ousadia para enfrentar um grande problema, que era o Golias, que estava afrontando o exército há 40 dias, assim a gente pode aprender com a vida de Davi. A nossa vida é fortalecida a cada situação pequena que vivemos com Deus. Ou seja, se a gente busca a presença de Deus todos os dias, lendo a palavra dele, orando lá no secreto do nosso quarto, pequenas orações, pequenas situações que temos que vencer, que temos que buscar a presença de Deus e aprender, conhecer a Deus através da leitura da palavra, isso vai nos fortalecer. A nossa fé é fortalecida pela leitura, pelo ouvir a palavra de Deus. A cada leitura, Deus acrescenta um pouquinho mais de fé na nossa vida. E são as pequenas experiências que vamos tendo com Deus, assim como Davi teve lá matando o leão e o urso no pasto, sozinho, no secreto, onde ninguém mais via. Fortaleceu a fé dele. Ele sabia no Deus que ele cria, no Deus que ele servia. Ele sabia quem era esse Deus poderoso de Israel. E são essas experiências no secreto, lá no interior, lá no secreto que Davi teve, que fez ele ter a ousadia para lutar contra o gigante Golias. Então Davi não era dotado de poderes especiais e nem de uma força espetacular que desceu naquela hora que ele estava na frente do gigante Golias. Davi, ele andava com Deus todos os dias. Davi buscava a presença de Deus todos os dias. E foi essa fé que fortaleceu a vida de Davi para essa situação gigantesca que foi Golias. Então, que a nossa vida, o nosso secreto seja mais importante do que qualquer outra situação. O nosso andar com Deus dia a dia, no secreto do nosso quarto, nas orações, na leitura da palavra, isso vem a fortalecer a nossa fé para situações grandes que passaremos e estamos passando também, né? Então que Deus abençoe. Nossa fé será fortalecida com a palavra de Deus, com a oração. Deus abençoe.